boa noite. Estamos aqui para mais uma aula aqui com o material do SAS, matemática 5, na verdade, sobre trigonometria, uma introdução à trigonometria. Eu vou dar uma abordada aí basicamente no módulo 1 e 2 de trigonometria do conteúdo, depois vou fazer alguns exercícios também, com preferência para esses que caem no Enem, tá bom? Mas primeiro vamos apresentar o conteúdo de forma bem divertida, bem interativa. Então vamos lá para a nossa apresentação. Então é isso aí. Então, lembrando aí que você está falando com o professor Júlio, né? Matemática 5, trigonometria. Então vamos começar. Essa história aí que nós vamos estudar trata do triângulo retângulo, tá, gente? Nós não estamos falando de outro tipo de triângulo nesse momento, é o triângulo retângulo. Aquele triângulo que quando você olha para ele, ele tem um ângulo de 90 graus. Vou lembrar uma coisa para vocês. A soma dos ângulos internos de um triângulo em geometria plana é igual a 180. Todo. Não importa como é que seja esse triângulo lá em geometria euclidiana, a soma dos ângulos internos, né? Esse ângulo aqui, esse outro, tem que dar 180. E se o triângulo é retângulo, significa que um dos ângulos é 90, né? Ele forma uma quininha bonitinha um dos ângulos. E é esse tipo de triângulo que nós estamos interessados aqui no início da disciplina de trigonometria, o triângulo retângulo. É bom lembrar para vocês que o triângulo retângulo é aquele que funciona o famigerado, o famoso, o top dos teorema, o teorema de Pitágoras, né? Lembra? O que o teorema de Pitágoras diz? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, então, para isso, nós precisamos lembrar quem são esses caras. Um triângulo retângulo ele tem dois catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa é esse maior lado, né? O lado de maior comprimento do triângulo retângulo. Evidentemente, ele fica oposto ao ângulo de 90, ao ângulo reto. Ele fica lá do outro lado da rua. O ângulo de 90 e a hipotenusa estão separados. Os outros dois lados do triângulo, aqueles que são adjacentes ao ângulo de 90, são chamados de catetos, né? Então, eu chamo o cateto CA, né, ou o cateto CO, né? São catetos. O quadrado das medidas desses dois catetos, né, somados, é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso vale para o triângulo retângulo, meus amigos. Se o triângulo não for retângulo, aí você vai ter um negócio chamado lei dos cossenos, que é outra história que não é o assunto aqui agora. O assunto aqui agora é triângulo retângulo. E para o triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras, e o teorema de Pitágoras pode aparecer para você sorrateiramente. O problema é que você use o teorema de Pitágoras. Não se esqueça dele jamais. Dito isso, vamos falar de umas razões que existem aí. Se o teu triângulo é retângulo, é possível você denominar três razões a partir das medidas dos lados: seno, cosseno e tangente. Professor, eu ouvi dizer que tem secante, cotangente. Tem, mas vamos começar com essas três: seno, cosseno e tangente. O seno é um dos catetos dividido pela hipotenusa. Qual cateto, professor? O oposto. Professor, o que é cateto oposto? Você falou de catetos e falou de hipotenusa, mas não falou de cateto oposto e nem cateto adjacente. Explico para você. Explico para você sem ir muito adiante, né? Olha aqui, um triângulo aqui. Esse aqui, né? Esse triângulo aqui, ó, triângulo retângulo aqui, nós temos o ângulo θ. Então, nós temos o seno de θ, nós temos o cosseno de θ e a tangente de θ. O seno de θ é o cateto oposto ao ângulo θ. Se lembra que eu te disse que a hipotenusa é o lado oposto a esse ângulo? Quer dizer, o lado está do outro lado. Então, quando eu falo lado oposto ao θ, eu estou falando desse lado aqui, ó. Nota que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Esse lado maior é a hipotenusa, aqui está o ângulo de 90 e aqui está o θ. O lado oposto ao θ é o cateto oposto. Se você dividir o comprimento desse lado oposto ao θ pela hipotenusa, você tem o seno de θ. Se você dividir esse lado adjacente, que nós chamamos de cateto adjacente pela hipotenusa,
você tem o cosseno do θ. E se você dividir o lado oposto pelo lado adjacente, ou seja, cateto oposto para adjacente, você tem o tangente de θ. Quem é o cateto oposto ou adjacente, você determina com base no seu ângulo θ. Se esse aqui é seu ângulo θ, adjacente é o cateto que é vizinho do ângulo, e cateto oposto é o que está oposto ao ângulo, lá do outro lado. Então decora aí, seno, cosseno e tangente. Essas formulazinhas. É uma coisa também resumida aqui, não vou explicar muito nessa aula, não é muito difícil de entender. É a questão dos ângulos notáveis, né? Muita gente faz assim, para se lembrar deles. Os ângulos notáveis é 30, 45 e 60. Seno de 30 é 1 sobre 2, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e assim por diante. Muita gente, para decorar essa tabela, faz assim, escreve assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, ó, isso sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2. Raiz no 2 e no 3, né, do numerador. A tangente é diferente, você faz raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. São os ângulos notáveis. Existe uma explicação para esses valores? Claro que existe. Mas nessa aula eu vou ignorar essa explicação por motivos de quero que outras coisas fixem na sua mente, não essa explicação. Lembre-se dessa tabela. Note que nenhum dos números que aparecem aqui para seno e cosseno são maiores que 1. Né? O único número maior que 1 nessa tabela é a tangente de 60. Tá? Porque a tangente pode assumir valores maiores que 1, seno e cosseno não. Seno e cosseno de ângulos complementares. O que seriam dois ângulos complementares em um triângulo retângulo? Ora, lembra que eu disse que alfa mais beta mais o terceiro ângulo do triângulo juntos tem que dar 180? Pois é. Esse cara é 90. Se você pegar 180 e tirar 90, só sobra 90 para o alfa e para o beta. Ou seja, alfa e beta juntos valem 90. Não sei quanto vale alfa nem quanto vale beta, porque eles podem variar, né, dentro do triângulo, dependendo conforme é o seu triângulo. Esse cara é fixo em 90, alfa e beta variam, mas juntos dão 90. E quando você tem dois ângulos somados dão 90, a gente chama esses dois ângulos de complementares. Onde isso nos leva? Lembra que eu disse que se você tomar o seno alfa aqui, a divisão do cateto oposto pela hipotenusa é o seno? Então, seno do alfa é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Aqui nesse triângulo aqui, ó, o cateto oposto é B e a hipotenusa é A. Então, seno de alfa é B sobre A. Já o cosseno de alfa é o cateto adjacente pela hipotenusa, C sobre A. A tangente é o cateto oposto pelo adjacente, B sobre C. Agora, note que interessante, que se eu olhar para o ângulo beta agora, o seno do beta vai ser o cateto oposto a beta, dividido pela hipotenusa. O cateto oposto a beta não é o B, é o C. Se o beta está aqui, o oposto é o C, lá do outro lado vai ser sobre A. Já o cosseno vai ser o cateto adjacente B sobre A. E a tangente vai ser C sobre B. Ou seja, a tangente de beta é 1 sobre tangente de alfa, ou a tangente de alfa é 1 sobre tangente de beta. Enquanto que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Né? Olha aqui, o seno de beta é C sobre A, e o cosseno de alfa também é C sobre A. O cosseno de beta é B sobre A igual ao seno de alfa. Então, seno de beta igual cosseno de alfa. Cosseno de beta igual seno de alfa. E a tangente de beta é 1 sobre tangente de alfa. Ou tangente de alfa é 1 sobre tangente de beta. Né? Aqui alguns exemplos. Ó, ângulos complementares, 30 e 60. Né? Porque 30 mais 60 dá 90. Então, seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Ou cosseno de 75 é igual ao seno de 15, porque 75 mais 15 é 90. 89 mais 1 é 90, então seno de 89 é igual ao cosseno de 1. Ou cosseno de 89 é igual ao seno de 1. Outra coisa que eu não posso me esquecer é que eu estou falando dos ângulos em graus. 0, 30, 60, 45, 90 e assim por diante. Existe outra maneira de escrever os ângulos que é em pi radianos.
Né? Em graus significa que eu olho a volta aqui do círculo e faço um giro de 360 graus. Eu divido 360 em 360 partes iguais, cada uma vale 1 grau. Né? O primeiro quadrante tem 90 graus. Se eu sair do zero e vir até aqui na metade é 180, até o final 360. Agora, existe uma outra maneira de olhar, que são π radianos. O que significa? O comprimento da circunferência é 2π, correto? 2πr, 2π vezes o raio. Agora, o raio pode variar, exceto se eu tomar um círculo de raio 1, aí esse raio vai ser 1 mesmo, né? Então, 2π vezes 1 vai dar 2π. Daí vem 2π radianos, né? Que é olhando para o arco, né? Se eu pego daqui do zero até a volta completa, eu vou ter 2π. Né? 2π radianos vai ser igual a 360 graus a volta completa. Metade da volta, que é 180 graus, vai ser π radianos. 1/4 da volta vai ser π sobre 2 radianos. Né? Nós podemos fazer assim, ó, 0π sobre 2, 2π sobre 2, que daria π, 3π sobre 2 e 4π sobre 2, que dá 2π. Ou nós podemos dividir em partes menores. Por exemplo, aqui o 30 é π sobre 6. Então eu posso pegar π sobre 6, aqui 2π sobre 6, né? E assim por diante. Enfim, posso dividir em π sobre 4, que é daqui até aqui, ó, né? π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, 6π sobre 4, 7π sobre 4, 8π sobre 4. Mas para você converter de radiano para grau, de grau para radiano, você pega e lembra só de uma dessa daqui, que π radianos é 180. E usa a regra de 3, meu amigo. Π radiano está para 180, então 30 está para quanto? Π radiano está para 180, então 210 está para quanto? Regra de 3. Você pode fazer para descobrir em radiano ou para descobrir em grau, né? Você fala, se π está para 180, 30 está para quanto? Você vai achar em radiano, assim por diante. Regra de 3. Né? Só lembra que π rad é 180 e o resto você usa a regra de 3. Tá bom? E aí eu falei dos arcos notáveis aqui para vocês, tá? Não esquecer seno e cosseno e tangente de 30, 45, 60. Lembrando que tangente é seno sobre cosseno, tá? Então, para você obter o valor da tangente de um ângulo, é só pegar o seno e dividir pelo cosseno daquele ângulo, você chega no valor da tangente. Nós vamos brincar com o ciclo trigonométrico para a gente entender todo esse negócio de seno e cosseno. Né? Então, aqui primeiro relembrando como é que vai ficar a história, né? Eu vou pegar um triângulo retângulo, aqui ó, um triângulo retângulo, um ângulo alfa, né? Se esse aqui vai ser um ângulo alfa, então esse cateto aqui embaixo vai ser o adjacente, esse do outro lado oposto e essa hipotenusa. E eu vou inscrever esse triângulo retângulo em um dos quadrantes da minha circunferência. Eu não vou escrever ele na circunferência, nem na semicircunferência, eu vou escrever ele em um dos quadrantes. Qual que é a graça de escrever ele numa circunferência de raio 1? É porque o raio da circunferência, se você sair do centro e for até a borda da circunferência, o raio é 1, não importa a distância. Então, o comprimento dessa hipotenusa aqui vai ser 1. Né? Você tomando esse comprimento de hipotenusa igual a 1, você vai... Né, parei essa apresentação e vou abrir o ciclo trigonométrico aqui para você ver o que vai acontecer aqui. Né? Vamos abrir o ciclo trigonométrico. Vou compartilhar esse ciclo aí para você ver como é que vai ficar aqui, GeoGebra clássico. Né? Vamos dar uma aumentada no tamanho desse ciclo, né? Opa! Que bom, vamos fechar esse aqui que está atrapalhando. Vou aumentar mais. Diminuir um pouquinho, tá bom aqui. Olha aqui, gente, olha aqui meu triângulo retângulo inscrito na circunferência. É esse aqui, ó, de baixo, tá? Esse aqui de cima você ignora, é o de baixo aqui, esse aqui. Tá? Nota que eu posso puxar o cantinho dele aqui sobre a circunferência para qualquer canto, que ele continua sendo um triângulo retângulo, que vai variar esse ângulo aqui que vai abrir, né? Ó. Esse ângulo vai abrir, evidentemente que o comprimento desse cateto e desse outro, dos dois catetos vão mudar, né?
Se um cateto aumenta, o outro diminui. Se um diminui, o outro aumenta. E a tangente, como ela é o raio do círculo, a tangente sempre vai ter o mesmo tamanho, que é 1, porque eu escolhi um raio unitário. Qual que é a graça de escolher um raio unitário para tangente? É o seguinte, meus amigos. Por exemplo, o seno do alfa é o cateto oposto dividido pela tangente. Só que a tangente é 1, então o cateto oposto dividido por 1 é cateto oposto mesmo. Então, o seno desse ângulo alfa é o tamanho desse cateto oposto. Por isso que eu peguei esse cateto oposto de verde e joguei para cá. Ó. Quando eu trazer aqui no 30, mais ou menos, trouxe no 30 aqui, né? Olha só, joguei aqui um alfa igual a 30 graus. Esse comprimento verde aqui vai ser o cateto oposto, que vai ser o seno do 30 graus, que está bem aqui no 0,5, né? Ó, qual que é a altura aqui? 0,5. Você lembra? Seno de 30 é meio, você sabe disso. E o cosseno de 30? Você vai falar, olha, o cosseno de 30 tá marcando aqui, ó, 0,87, professor, eu não me lembro. O cosseno de 30, se você for naquela tabelinha, é raiz de 3 sobre 2, né? E aí você pode fazer nessa calculadora, né? Para conferir aí para mim que raiz de 3 sobre 2 dá esse valor aí. Faça aí na sua calculadora, vou dar um tempinho para você fazer. Raiz de 3 sobre 2 dá 0,866025 e assim por diante, né? Aproximadamente 0,87 aqui. Tá vendo? Então, aqui eu tenho essa liberdade de mexer esse pontinho aqui e alterar o ângulo. Conforme eu vou alterando o ângulo, eu já vejo diretamente o tamanho do seno e do cosseno. Aqui, ó, tô com um ângulo de 30, que inclusive é π sobre 6 radiano, né? Aqui ele aparece em decimal, 0,17 de radiano. E o seno é meio, enquanto que o cosseno é 0,87. Ah, e a gente já vê a tangente do alfa também. A tangente ela vai aparecer sobre essa reta tangente ao círculo, né? Tem uma reta preta tangente ao círculo. A altura nela, aqui, né, é o valor da tangente. No caso, essa altura dessa reta aqui, nesse momento, é 0,58. 0,58, meus amigos, é o valor da tangente de 30. Talvez você se lembre que lá na tabelinha, a tangente de 30 era raiz de 3 sobre 3, né? E se você fizer essa conta, raiz de 3 sobre 3 vai te dar isso aí, né? Vai te dar 0,5777, né? Arredondado 0,58. Vamos mudar esse ângulo aqui, eu vou pegar aqui, ó. Vou trazer esse ângulo aqui para o nosso amigo 45. Deixa bem próximo aqui do 45, está no 45,04, bem próximo do 45. Mudei o ângulo, né? O meu triângulo continua retângulo, evidentemente. Mas o que acontece? O meu cateto oposto aumentou, o cateto adjacente diminuiu, né? Então, o meu cateto oposto agora ele está aqui, ó, passa do 0,6, mas não chega no 0,8, né? Aproximadamente no 0,7. Aqui está aparecendo bem exato o valor. 0,71 aproximadamente. Enquanto que o cosseno aqui também, né, que já que ele é o cateto adjacente ao ângulo, ele está aqui embaixo. Ele passa do 0,6, mas não chega no 0,8. Na verdade, ele também é 0,71. Na verdade, aqui nós temos o seno e o cosseno de 45 graus, né? Se você se lembrar da sua tabelinha, lá é raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2. Que é 0,7071, né? Aproximadamente 0,71. Inclusive, como 45 mais 45 dá 90, o próprio complementar do 45 é 45. Então, seno e cosseno de 45 dão o mesmo valor. Raiz de 2 sobre 2, exatamente. Aproximadamente 0,71. E a tangente dá 1. Aqui você vê uma coisa interessante. O seno e o cosseno, eles vão ficar entre 0 e 1, né? Porque esse raio desse círculo é 1, né? À medida que o seno aumenta, o máximo que ele pode chegar no 1, o cosseno diminui. Se o seno diminuir e o cosseno aumentar, também o máximo vai chegar em 1. Já a tangente, ela já está em 1 e ela pode aumentar. Vou trazer aqui o meu... Mudar um pouco aqui, né? Tentar colocar 60 graus. Com 60,2, está bem próximo de 60, atende nossas reivindicações. Olha que interessante. O seno cresceu mais ainda, né? Está aqui, ó, passando do 0,8, na verdade está quase no 0,9, né? É 0,87.
Se você se lembrar que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2, o seno de 60, que é 0,86602, né? Aproximadamente 0,87. Já o cosseno de 60, você vai se lembrar que é meio, né? Ou seja, está bem aqui no meio, entre o 0,4 e o 0,6, no 0,5 no meio. Já a tangente, meus amigos, ó, ela passou e subiu lá para cima e nem cabe mais aqui. Na verdade, a tangente deu raiz de 3. Vocês se lembram que a tangente de 60 é raiz de 3? Aqui está aparecendo 1,75. Mas, na verdade, é aproximadamente 1,7320, né? Mas, ou seja, raiz de 3, tá? E eu não preciso ficar nesses 3 valores. Eu posso pegar isso aqui, ó, e brincar com outros ângulos. Eu posso trazer aqui para o ângulo de 75. Vou tentar colocar 75,04, tá bom. Olha o ângulo de 75. Para o ângulo de 75, o seno está aqui, ó, passou de 0,8, 0,9, 0,95, está quase dando 1, está dando 0,97. E o cosseno? O cosseno está indo para 0, né? O seno está indo para 1 e o cosseno indo para 0. E a tangente crescendo loucamente. Olha lá que a tangente é muito mais que 1. Vou trazendo esse meu botãozinho aqui para bem próximo do eixo. O meu triângulo está ficando magrinho, né? O cateto oposto está altão, né? Tá quase batendo lá no 1, né? Aqui ele já está marcando 1, mas na verdade na prática ele ainda não deu 1. E o cosseno está indo para o 0. Na verdade, quando eu trouxer ele aqui e jogar ele aqui em cima, aqui, ó, a hora que eu jogar ele ali, o que vai acontecer? O seno vai bater 1 e o cosseno vai bater 0. E a tangente, meus amigos, essa reta aqui vai ficar paralela a essa. Então, não existe tangente para 90 graus. Né? Talvez você me diga, professor, mas aqui tem um número gigantesco aqui, não tá? Essa é uma falha do programa, tá? Na verdade, era para aparecer aqui, ó, não existe tangente 90. Tá? E aí eu puxo aqui e volto, ó. Se eu vou voltando, o seno vai diminuindo e o cosseno vai aumentando. Tá vendo? Seno diminuindo, cosseno aumentando. Se eu for trazer isso aqui para próximo de 0, vocês vão ver que é o seno que vai para 0 e o cosseno que vai para 1. Ó. Estou trazendo. Joguei lá no 0. O cosseno é 1, o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Então, ó, o seno aumenta quando eu vou de 0 para 90 e o cosseno diminui. Esse é o primeiro quadrante do ciclo trigonométrico, né? Agora, o ciclo trigonométrico ele está posicionado sobre o plano cartesiano. Está vendo para cá números positivos em x, para cá números positivos em y, para cá números negativos em x e números negativos em y. Esse aqui é o primeiro quadrante, onde o seno e o cosseno é positivo. Se eu vier aqui para o segundo quadrante, trouxe meu querido... Eu vou tentar parar aqui no 135, né? 135. Ó, parei no 135, por quê? Porque o 135 é um múltiplo do 45, né? 45 está aqui, que é π sobre 4. Aqui está o 90, que é 2π sobre 4. E aqui está o 135, que seria 3π sobre 4. Então, aqui eu estou no segundo quadrante. Se eu olhar para o seno, que é o cateto oposto, ele está refletido aqui, ó. Ele está em 0,71. Normal, né? Já o meu amigo cosseno, ele está aqui, ó, na parte negativa, né? O eixo Y aqui, ele é positivo aqui em cima, né? Por isso que o seno continua positivo. Já o cosseno, ele fica negativo, porque aqui ele era positivo no x e para cá o x é negativo. Então, aqui o seno é 0,71, mas o cosseno é menos 0,71. E a tangente, a reflexão dela aqui, ó, em vez de vir para cá, para lá dentro dessa reta, não tem como, né? Porque essa reta tá aqui. Ela vai ter que vir aqui por baixo e vai bater essa reta lá embaixo. Em qual altura? No menos 1. Então, no primeiro quadrante, meus senhores, seno, cosseno e tangente são positivos. No segundo quadrante, seno é positivo, cosseno é negativo e tangente é negativa. E se eu vier para o terceiro quadrante,
Deixa eu tentar botar aqui bem no meio. Tá quase, né? Quase. Aqui no terceiro quadrante, o cosseno é negativo, o seno está aqui para baixo, negativo também no y, e a tangente é positiva, está lá em cima. Posso trazer o meu querido triângulo quarto quadrante. Ó, o seno de verde, negativo, o cosseno de azul voltou para o positivo. No quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo, e a tangente negativa. E depois disso eu volto ao primeiro quadrante, eu posso ficar brincando aqui com qualquer ângulo, não só com os notáveis. Eu posso parar simplesmente aqui, ó, no ângulo 115,67. Qual é que é o seno? Ah, o seno é o cateto oposto aqui, ó. Tá aqui de verde. Aproximadamente 0,9. E o cosseno? O cosseno, ele tá aqui, ó, de azul. Ele é negativo e dá um pouquinho menos de 0,43 negativo. E a tangente? A tangente está bem lá embaixo, menos 2,8 aproximadamente. Esse é o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, meus amigos, está disponível online. Vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo ou para o WhatsApp em algum lugar para vocês brincarem, para vocês pegarem essa bolinha aqui, ó, e ficarem mexendo, vendo eles crescerem, decrescerem, ficarem positivo, negativo e assim por diante. Esse é o ciclo trigonométrico, meus amigos. Dito isso, vou fazer algum exercício do Enem que tenha aí no módulo 1 e encerrar essa aulinha maravilhosa de trigonometria. Até os exercícios.